Ei, Teca. Ei, gente, que saudade de vocês, que delícia! Que delícia ver Eu as também tô com carinhas a de minha também. novo. Ai, que coisa boa! Guilmar, esses dias andei escutando muito sua voz, porque eu reenviei para o Ferdinand o áudio. Ai, que bom. Pelo menos me ouviu um pouco, né? Eu não te ouvi quase. É... Não, mas aí, de novo, a gente mandou por causa agora, porque o livro vai, aquele ensaio vai Vai virar sair. livro. E quem vai Ai, eu fazer o... fiquei super feliz. Então, e o prefácio eu queria do Ferdinand. Nossa, Ei, que Mariângela, bonitinho. Querida, tudo bem? tudo bom? Mas aí, viu, Mariângela, eu estou contando aqui para Guilmar que vai sair mais um livro nosso Eba, sobre coisa boa. espiritualidade, é. E aí o Ferdinand que vai fazer, né, o prefácio, e vai ser, Guilmar, ele perdeu, gente, uma vista, ele teve um AVC, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Ei, Cris, você está boa, Cris? Ai, gente, que gracinha, Cris Ângela. Assim, meu Deus, tá bom. Tá de máscara. E nosso bebê, tá bom, Cris Ângela? Então, uma gracinha. Depois eu vou mandar foto do netinho para você. É uma fofura. Já está sentando. Olha, e vocês viram, hoje também a Maitê colocou o retratinho do Poman, é Poman, né? Ponan Não, dela. Conan. É, Ponan dela lá no grupo, né? Que gracinha. Como cresceu, né? Tá grandão. Ué, Tá mas ele tem lindo. poucos meses, não tem? Pois é, tá enorme. Uhum. Só peito. É, tá enorme, né? É um cabroquinho. Pois é, vai ficar um mesarrão, Ô, né? Mariângela, nosso Diga. grupo vai ganhar mais 3 bebês. Uau! Já tenho da Maitê, já tenho da Crisângela, agora vai vir um do Alcides, e vai. Aí, ó, o Alcides aí. Veio uma do Alcides, Alcides vai ter um harém, né, gente? Porque agora é É mais só uma mais uma menina. menina. É. E vem uma do Alcides, vem uma da Ariane. A Ariane já tem nome, é Clara, e vai vir um do João. Do João Olha que ainda não sabe o que beleza. que é, né? Não, Ah, não, do João João ainda já não. sabe, é um menino, né? É Já um tem um menino, casal, é. né? Não sabe é o nome, ainda não sabe o nome, né? Não colocou o nome ainda. Ai, gente, que delícia ver todo mundo aí de novo. Mariângela, a gente está abrindo hoje as do nosso grupo. Por isso que eu estou alegre de ver as carinhas de todo mundo. Nossa, que honra! Vai inaugurar comigo? Vai abrir. Uai, você lembra? Mariângela estava marcada desde o semestre passado, desde o ano É. passado. Aí, com pandemia e tudo mais, e tinha 200 coisas que o grupo está resolvendo. Aí falei, não, agora vamos abrir com Mariângela. Maria Ângela está com duas janelas abertas. Tá, Eu com duas. tenho um problema com o meu notebook aqui, que ele não sai som, então eu preciso de usar o celular para poder falar. Mas não dá eco, então. Não, um está desligado, não vai dar eco, não. Gente, um minuto que eu vou pegar aqui, Mariângela, o seu PowerPoint, só um minutinho, que eu estou pegando aqui. Uhum. Mas pode falar, vai ficar tudo aberto aqui. Pode conversar. Todo mundo pode falar. Passando alguém atrás ali, quem é? Como? Ali atrás de você, Teca, é quem? O Renato? Renato. Renato que chegou aqui agora. Entrou a Mônica agora, a Renata.
Isso. A Wesley. Mônica. Ei, Wesley. Ei, meninas. Ei, gente, boa noite. Ei, Wesley. Ai, gente, que delícia ver o Wesley. Oh, que coisa boa. Alcides. Ei! O povo todo Oi, chegando querido, aí. boa noite. Que Boa coisa noite, tudo boa. bem? Tudo jóia? Graças a Deus. Bom, Boa noite. Que delícia ver todo mundo. Semana passada vocês encontraram, né, Teca? Semana passada, Ou semana retrasada? e quem? Nossa, você tinha marcado uma coisa. Ah, não foi não. Foi Não da teve. aula de espiritualidade, educação e espiritualidade. Não teve, não. A aula de espiritualidade não teve presencial porque eu estava com a garganta ruim. Aí eu não Aliás, podia estava ir. todo mundo doente, né? Uai, Adoeceu as meninas do grupo. eu estava com a garganta ruim, né? E Sim. aí não podia. Por causa, Mas inclusive, melhorou? protocolos, né? Uhum. Aí tive que ir à aula. Gente, estou aqui pegando de novo o da Mariane, que eu tinha posto lá na área de. Tinha posto lá na área Trabalho. de trabalho, mas só que com o Zoom aberto eu não consigo entrar na área de trabalho. Tem que abrir de novo, Mariane. Não faz mal. Reduz a tela, Teca. Reduz a sua tela, só para você abrir lá, para você puxar o. Uhum. Você abrir. Ele não está marcado lá embaixo para você, não? Sim. Quer ver? Ó, ele já está entrando aqui. Pronto, já entrou aqui, já está beleza. A gente aqui querendo entrar, deixa eu ir lá no povo. Aqui. Pronto. Todo mundo aí. Estou vendo as carinhas de todo mundo, uma delícia. Pronto. Ei, Wesley. Wesley está no trabalho final de dissertação. Concentração total na dissertação, né? ai, tentando, né, Teca? Vê se termina isso logo. Lá tem floral que ajuda, hein? Oi? Tem floral que ajuda nesse Ai, momento. eu preciso, Mariângela, muito, tô precisando muito. Tá falando com a Teca, tá difícil, viu? Coisa boa. Tá quase saindo fumacinha daqui de pensar tanta coisa. Eu acho que esse negócio de qualificação, ela pode ser positiva por um lado, mas ela também, porque o mestrado acadêmico não tem isso, aí você já faz para entregar, te dá um nó, sabe, do que realmente seguir, quais comentários são pertinentes, sabe? Então, um pouco com essa questão. Está fazendo sobre o que mesmo, Wesley? Eu pesquiso gênero e sexualidade a partir das cursistas do LASEB, que foram da Prefeitura de Belo Horizonte, que fizeram a especialização da UFMG, e que desenvolveram planos voltados para essa área, para essa temática, na verdade. Eu acho que agora, depois da pandemia, eu te cortei, né, Teca? Sim, mas está muito bonito o trabalho de Wesley. Eu fui da banca, né, de qualificação, tive essa honra de ser da banca. O trabalho dele está muito bonito, tá? E tem tudo para fazer muitos, não, para dar tudo certo, vai dar tudo certo. O trabalho dele É só uma coisa que eu coloco do mestrado, que eu quero que, não sei se os colegas comungam da mesma ideia, é porque falam do produto, mas não tivemos uma disciplina específica para desenvolver o produto. Nós temos pessoas para fazer design do produto, mas eu estou falando o que é realmente um recurso educacional. Não tem uma disciplina voltada para isso. Minha angústia agora está: o que eu oferto diante do meu trabalho que tem a ver com a minha temática, que tem assim uma importância, né, e uma facilidade também para que as pessoas tenham acesso. Porque um recurso para ficar engavetado,
né? Então, assim, nós não tivemos nenhuma disciplina sobre recurso educacional. É boa a sua observação. Eu acho que é bacana a sua observação e acho que podia ser um alerta lá para o Estado, lá para o Promestre, sabe? De colocar uma disciplina para tratar especificamente sobre recurso. Com certeza. Por exemplo, eu li o da Vitória, eu olhei o da Vitória para eu pensar, vi de outra pessoa que eu nem sei, o do João Paulo, porque eu estava pensando que tinha que ser uma coisa extensa. Por exemplo, João Paulo fez uma coisa tranquila, mas bem linkada com o que ele discutiu na dissertação dele. Então, é isso que eu estou preocupado do meu produto agora também. Além de ter que fazer as correções, fazer mais um capítulo e pensar o produto. Mas você escreve muito bem. Foi até Ângela, tem uma Maria Grilo entrando aqui? Hein, Maria Ângela? Oi? Essa Maria Grilo que está entrando é você ou é a Maria Grilo? Não, deve ser a Maria Grilo. Aí eu estou como Deus, Maria. que honra, gente, a criadora. Uau! Ah, não acredito. Estou lascada. Gente, que honra para nós. A Maria Grilo está entrando aqui, gente. Viu? Olha, falar com vocês. Muito bom. Meu Deus do céu, eu não acredito. Eu falei assim, não, é Maria Ângela. E não era, não, é a Maria Grilo. Maria Grilo. Ela está com a câmera fechada. E ó, ela aqui, ó. Boa noite, Maria. É uma honra tê-la aqui com a gente. A Maria Grilo, gente, é a criadora dos florais que a Maria Ângela trabalha, que são os florais de Gaia. A cara da Guilmar. Pois é, nós estamos com o supra-sumo aqui, gente. Para quem lembra da balinha, supra-sumo, nós estamos com ela aqui, ó. Gente, nossa, que honra, que honra, Maria. Se você estiver escutando a gente, dá um alô aí para nós. Nossa Senhora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maria. Que honra. Oi, Teca. Ninguém mexendo com uma criança. Ei, criança. você tá bom? Aí, nós temos uma criança. Ei, você tá bom? Tá grandão, hein, Guilmar? Tá. É o mesmo bebezão, mas... Nossas crianças estão crescendo, né? Maria, mas é uma honra muito grande, uma alegria recebê-la aqui com a gente. Uma surpresa agradabilíssima. A gente não esperava, né, Maria Ângela? Muita honra para a gente. Muito bom mesmo. Bacana demais, bacana por demais. Nossa, gente, veio a própria criadora dos florais. Eu estou aqui até suando, viu, Maria Ângela? Eu também. Qualquer coisa a gente recorre à dona dela, né? A co-criadora. A gente gostaria de ouvi-la um pouco também, né? Estou vendo aqui que tem nossa amiga Renata Colares, lá da PUC. Uma honra também ter a Renata aqui com a gente. E o meu pessoal todo, aqui da UFMG, alegria. Tá com todo... A honra é minha pelo convite. Nossa, que alegria ter você aí com a gente hoje. Eu não sei se a Maria Ângela lembra ou se ela está me reconhecendo, eu sou vizinha dela aqui do Prato. Espera aí, quem está falando? Renata Colares. Espera aqui, deixa eu te achar aqui na minha tela. Ah, sim! Lembro, lembro sim. Sim, pois é. Quando a Teca me mandou o convite, eu falei, eu conheço. Belo Horizonte. Que legal, só não sabia que você trabalhava com floral, né? Oi? Belo Horizonte é muito pequeno, né? É verdade. E agora com esse negócio de comunicação via internet ficou menor ainda, né? É verdade. Ficou muito fácil da gente se encontrar, né? Muito bom.
Alegria está com você também, viu, Renata? Ainda tô desconfiada que eu posso conhecer uma outra pessoa que está aí também, a Eliane Coelho, eu não sei se Elaine é a Coelho. mesma. Elaine. Elaine. Tá, não, eu conheço a Eliane. É. Se bem que eu acho que pode ser a irmã dela. A minha Eu também. querida Elaine Coelho, ela é da Associação Médico Espírita, é nossa companheira de muito tempo já. Ah, sim. Uhum. Não deve ser a mesma pessoa que eu conheço, não. Mas se eu não a conheço, certamente vou conhecer, né? Porque eu estou fazendo aquele curso da mente. Isso. Uma hora dessa a gente se encontra. Uma hora dessa se cruza por lá. O Elbert, querido, está aí também. Bom, Mariângela, vamos trabalhar um pouco? Bora! Agora o povo vai entrando. Ainda mais, ó, que Maria está aí. Pronto, temos que mostrar trabalho para Maria Agrino. A gente não se conhece pessoalmente, Maria, mas é meu jeito, tá? Fico fazendo essas brincadeiras. Bom, Mariângela é terapeuta floral, é mestre em Reiki, inclusive meu Reiki 1 eu fiz com a Mariângela. Mariângela é uma estudiosa, é nossa companheira de muito tempo, é massoterapeuta também, e vem desenvolvendo trabalhos na área de saúde. Ela tem dois livros publicados, né, sobre os florais, e desnecessário ficar falando muito da Mariângela. Eu acho que é melhor vocês escutarem Mariângela, mas eu vou te pedir que, se eu estiver desatualizada, completa aí sobre seu currículo. Tá bom. Então, eu só quero completar que eu sou formada em terapia ocupacional pela Federal e depois eu dei uma desviada. A minha área de preferência, quando eu estava graduando, era saúde mental. E aí eu dei um pequeno desvio para massoterapia, para o reiki e para a terapia floral, que foi onde eu me encontrei no trabalho da saúde mental. E acho que, quer dizer, já se vão de 21 para 22 anos que eu estudo os florais. Eu fiz uma especialização pelo IBE de São Paulo, e de lá para cá eu não consegui parar mais, e floral a gente tem que estar sempre atualizando mesmo, porque existem muitos sistemas de florais, e a gente acaba tendo que escolher com quais a gente vai trabalhar. Porque, por exemplo, o sistema das filhas de Gaia tem umas 160 e tantas essências individuais, né, de 160 e tantas flores, e tem mais quase 40 compostos. Então, para a gente reter esses repertórios na cabeça, para a gente utilizar, demanda essa renovação do conhecimento, a gente tem que estar estudando, tem que estar lendo, né? Fora que eu trabalho com mais uns 5 ou 6 sistemas e tem uns bem grandes assim também. E aí não dá para parar, né? Se a gente quer fazer um trabalho legal, se a gente quer oferecer os melhores recursos para as pessoas que nos buscam, então a gente não tem como parar, né? E eu lembro que a gente, quando estava no grupo escolar, tinha um estojinho de madeira que a gente usava para guardar os lápis, que tinha uma coruja silcada nele, né? Escrito: o saber não ocupa lugar. Então, eu gosto muito disso, sempre atualizando, e eu sou muito curiosa, então sempre eu tenho alguma coisa para eu buscar, e para eu estudar, e para eu pensar. Como diz até que eu sou uma estudiosa. Então, a gente vai seguindo assim, tá? Teca, se você quiser colocar a apresentação aí. Uhum. Vamos lá. Muito bem. Nós vamos falar sobre o princípio da terapia floral. Pode passar, Teca. Uhum. E a gente tem aí, na sequência, são 2 imagens.
Isso é uma árvore que tem lá na Austrália, que eu tirei do Google. Pode passar a próxima. E esse é lá um platô que tem lá, típico da Austrália, para dizer para vocês que a gente tem notícia da terapia floral desde lá atrás, né? Desde os australianos, os aborígenes usavam isso, e eles dizem que quando os aborígenes tinham qualquer perturbação, alguma coisa que os incomodava, eles deitavam num campo de flor para receber os benefícios daquela florada que estava lá. Aí, nós temos, essa é a primeira referência que a gente tem quando a gente estuda. A próxima referência, pode passar até, é do Paracelso, né? O Paracelso, ele foi um médico suíço, ele era alquimista, teólogo leigo e filósofo lá da Renascença alemã. Ele foi um pioneiro em vários aspectos da revolução médica do Renascimento, enfatizando o valor da observação combinado com a sabedoria que era recebida. Então, ele criou um compêndio chamado Doutrina das Assinaturas, onde ele ia descrevendo as características das plantas, principalmente, né? E, através dessas características, ele foi dando embasamento, né, para a ciência de maneira geral e que desembocou em recursos que a gente utiliza na terapia floral para reconhecer e identificar aqueles seres vegetais. Quando a gente fala da flor, a gente sabe que a flor de uma planta é a resolução de todos os conflitos daquele ser. Se a gente pensar, por exemplo, numa rosa que tem espinho, porque a gente sabe que tem rosa que não tem espinho também, mas se a gente pensar que numa rosa, né, numa roseira que tem espinho, a resolução daquele conflito do espinho, de ter um núcleo que é agressivo, que é ferino, né, quando a gente espeta a mão no espinho, não é uma sensação agradável. A resolução disso, a rosa, ela é de uma delicadeza e de um tato, né, assim, que a gente até compara com o veludo ou com a seda, que são texturas muito agradáveis e muito confortáveis, né? Então, a gente vai vendo que o Paracelso viveu lá em torno de 1500. Ele nasceu em 1493 e faleceu em 1541. Viveu só 48 anos. E ele foi um grande pesquisador desse assunto, né? Aí pode passar. Que foi importante para o escopo da terapia floral foi o Goethe, que a gente conhece ele, mais talvez do teatro, né? Que ele é o autor do Fausto, né? Aquele poema trágico, né? Mas o Goethe também foi um grande estudioso. Ele viveu quase 200 anos depois do Paracelso. É outra referência que a gente tem, ele foi filósofo e cientista, e ele era estudioso também da natureza, né? E aí, na sequência, pode passar, Teca, veio o nosso querido Bach, Dr. Edward Bach, né, que viveu aí de 1886 a 1936, também viveu pouco, né? Ele viveu 50 anos aqui nesse corpo, e ele foi um médico britânico que desenvolveu as essências florais, né? Que levam o nome dele. Ele era um médico muito conceituado, muito pesquisador, muito inteligente e que seguia as informações, as tradições da homeopatia do Samuel Hahnemann. E, inclusive, foi ele que criou os nosódios, que são uma prática que até hoje tem da homeopatia, que
é de se pegar secreções da pessoa, saliva, às vezes catarro, alguma dessas secreções, e com elas produzir um medicamento para aquela pessoa. Então, esse é um medicamento exclusivo, né? Hoje a gente sabe que não tem algumas indicações. Eu sei que isso ainda é feito nas farmácias para o cuidado homeopático. Então, ele é que inventou isso lá, nessa época que ele estava vivendo aqui no planeta. E aí, lá pelas tantas, ele era super reconhecido, não tinha problema de dinheiro, era de uma família bacana, financeira. Ele escutou um chamado e foi para o campo, ele foi para o país de Gales. Isso foi talvez nos 7 ou 8 últimos anos de vida dele, e que ele, pela observação da natureza e das flores, ele descobriu o método de fazer floral, que foi, primeiro ele testou no orvalho das folhas, das flores, né? Ele provava, né, aquele orvalho, e como ele era muito sensível, ele ia percebendo o que aquelas flores, em que elas podiam ajudar as pessoas, né? Se a gente puder dizer que psiquicamente, né, era dessa maneira que ele utilizava para criar, né? Então, ele criou 38, que ele chama de remédios, né? E um composto que é o Rescue, né? Que é o emergencial, que são 5 essências que compõem o emergencial. E aí, isso foi criado lá na década de 30, né? De 1930, e isso ficou um pouco adormecido pelo planeta. E quando foi no final da década de 1970, início da década de 80, pode passar, Teca, por favor, começou isso a pipocar no planeta, né? Eles se espalharam pelo mundo, foram vários pesquisadores que tinha o pessoal da Califórnia, o Ian White, lá da Austrália, que ele é descendente de herboristas, no deserto do Arizona, tem o sistema da Holanda, vários sistemas foram pipocando pelo mundo afora, e aqui no Brasil também, né? E nessa época, o que a gente viveu foi aquela história, tinha uma empresa chamada Além da Lenda, que falava, tinha uma frasezinha, eu acredito em duendes. Não sei se vocês lembram, quem tem mais de 45 aí, talvez se lembre disso. Não, mais de 50, né? E tinha um tanto de decalque, né? Aqueles adesivos, bonequinhos, né? Tinha um tanto de coisa. E o floral entrou aí nesse bojo da crença, né? Ele ficou fazendo parte do território das crenças. As pessoas falavam, eu acredito em floral, né? Mas, ao longo do tempo, sim. E aí, nessa época, os florais brasileiros que surgiram, primeiro foram os florais de Minas, né? Aqui pertinho, em Itaúna, que foram criados pelo Breno e pela Edna Mara. Depois, os florais Filhas de Gaia, né? Pela Maria Grilo, que está aí junto com a gente hoje também. Os florais de Saint-Germain, também pela Neide Margonari, que está em São Paulo. Os florais da Amazônia, com a... esqueci o nome dela. Maria Alice Campos Freire e a Isabel Facchini. Depois, Araretama, que é o sistema também, chama Mata Atlântica, da Sandra Epstein, e vários outros. Então, isso foi assim, um pipocar mesmo de sistemas florais, e as pessoas começaram a produzir, começaram a lançar, e todo mundo foi naquela experimentação, mas não tinha um corpo teórico muito buscando uma base científica, ia muito pelo território da crença, era uma coisa meio esotérica, as pessoas não sabiam como é que funcionava. E fomos fazendo assim, né?
E a Maria Grilo é uma das pioneiras nessa pesquisa de como que funciona, de onde que está vindo a ação dos florais, né? Então, ela bebeu na fonte do Rupert Sheldrake e vários outros biólogos e pesquisadores e muitos cientistas que foram descrevendo esses aspectos para chegar no fenômeno da consciência, para que a gente possa, então, largar o território da crença, que não adianta, que não importa se você acredita ou não nas essências florais, a ação delas passa por outro viés, por outro lugar. E aí, então, a gente vai falar aqui dessa conceituação. Pode passar, Teca, por favor. Que é a conceituação mais atual que a gente tem do que são as essências, né? A Abracampo é a Associação Brasileira de Pesquisadores de Essências de Campos de Consciência. Então, estão incluídas todos os tipos, né, que existem de essências. Então, chamamos essência de campos de consciência, SCC, são essências florais, ambientais, essências de consciência do reino mineral, essências de consciência do reino vegetal e outras, o preparado natural e artesanal, líquido, que traz registrado em seu conteúdo o padrão de consciência de uma ou diversas manifestações da consciência originárias da natureza, seja esta natureza terrena ou cósmica, e que entram em ressonância ou coerência quântica com o campo de consciência de pessoas, grupos, coletividades, animais, ambientes e ecossistemas. A natureza das essências de campos de consciência é sempre consciencial, e sua atuação se dá neste âmbito, os seus efeitos, gerados por coerência entre o campo da essência e o campo do ser que a utiliza, respeitam a complexidade desta interação, promovendo resultados individualizados de acordo com as idiosincrasias do usuário. Bonito, né, gente? Isso aqui tem coisa para destrinchar aí, muita, mas como o nosso tempo é meio reduzido, eu vou fazer uma síntese disso que está sendo dito. Então, quando o pesquisador prepara uma essência floral, ele vai para o ecossistema daquela flor, ou se ele escolhe outro jeito, ou outro, né, um mineral, que seja. Então, vou falar da flor, que é mais palpável nesse sentido. Então, ele vai para o ecossistema daquela flor, descobre qual é a flor que se dispõe a ajudá-lo nessa pesquisa, pede licença para os devas daquele ecossistema, para os elementais que estão por ali, e recolhe as flores, colocando numa tigelinha com água mineral e deixa que o sol catalise as qualidades e virtudes daquelas flores e elas ficam impregnadas na água. As pessoas que são sensitivas, né, os pesquisadores que são sensitivos, eles percebem quando a essência ficou pronta. As pessoas que não são, às vezes elas vão as características que elas podem observar é que às vezes a flor começa a murchar, às vezes ela começa a dissolver, dependendo de se a flor é muito fininha, né? Se ela é muito frágil, às vezes ela começa a dissolver, é um indício de que essa essência já pode ser coada, né? Aí, então, o pesquisador coa a essência, agrega ali o conservante, e ele fez, então, uma essência-mãe, que tem nesse líquido, né, nessa água misturada com conhaque,
aquele campo de consciência que ele entendeu que aquela flor tinha, né? E para isso, a maioria dos pesquisadores vai observar, né, a assinatura da flor, ver o que ela está dizendo, né? Se ela tem espinho, se não tem, se ela tem gavinha, se ela tem outras características, que cor que é a folha, que cor, né? Como é que é a raiz, vários critérios de observação, né? Que estão descritos, por exemplo, lá na doutrina das assinaturas do Paracelso, né? E aí, então, ela extrai daquela planta aquele campo de consciência. Então, vamos pensar na virtude da alegria. Maria Grilo tem, dentro do sistema das filhas de Gaia, uma essência que se chama alegria, que é feita de uma trepadeira que se chama amor agarrado. Então, se a gente recebe, por exemplo, uma criança que está tristinha, que está mais reclusa, está mais quietinha, e às vezes quando ela vem no consultório ela se esconde atrás da mãe, a gente pode pensar, e a gente vai observando pelos olhos da criança como que está, e num dado momento a gente acha que, né, ou a gente percebe que a criança está precisando de acionar essa alegria interna. Então, o que vai acontecer? Quando a gente indica, por exemplo, a essência alegria, o campo de consciência da alegria contido nessa essência, né, da alegria planta, né, amor agarrado, ele vai ser apropriado ou não pelo campo dessa criança, né? Que é isso aí que é a interação, né, que acontece, né? O campo de consciência da flor, alegria, vai ser apropriado através do campo de consciência dessa criança que eu estou me referindo, né? E aí acontece a coerência entre o ser vegetal e o ser homem, né? O ser do reino humano, né? Da criança, para que ela possa receber ou não essa alegria que está vindo de fora, né? E que eu costumo dizer que a gente toma emprestado essas qualidades e ingere o floral para que isso possa ser sedimentado, apropriado pelo nosso campo, e a gente observa, né? E é isso que é o bonito, porque a gente tem os repertórios que são testados, estudados, descritos de cada essência, mas cada pessoa, como um indivíduo único, recebe aquilo de uma forma. Então, pode ser que para essa menininha que eu estou contando a história, ela vai só melhorar um tiquinho. Mas se eu pegar uma outra criança, pode ser que com poucos dias que ela toma o floral, ela vai ficar muito feliz. E isso é o bonito, né? De acordo com cada usuário, é que a essência vai sendo apropriada, né? E o efeito vai, e eventualmente a gente indica umas coisas que aparentemente nem fizeram nenhuma coisa pelo indivíduo que está recebendo, né? E assim a gente pode ir colocando as essências florais para pessoas, para animais, nos ambientes, né? Nos ecossistemas. Eventualmente, a gente, quando tem uma planta em casa que está meio murchinha, meio triste, a gente pode usar uma essência floral para ajudar aquela planta a lembrar que ela é um ser divino e que ela pode retomar aquela força de vida dela para ela rebrotar, para ela se transformar de novo numa planta com vitalidade, né? Então, essas coisas, esses são recursos que a gente pode estar utilizando. Pode passar, Teca. Então, as essências de campos de consciência agem como princípios catalisadores que ativam processos de expansão e transformação da consciência. O tom S ali.
e despertam talentos, virtudes e potenciais latentes, favorecendo a instauração de novas possibilidades de escolha e, em decorrência destas, possibilitando a restauração da paz, harmonia e equilíbrio do ser. Nesse sentido, muito embora cada essência de campo de consciência proponha uma indicação geral, foi o que eu disse ali atrás, né? Seus efeitos se farão sentir de forma personalizada, respeitando as singularidades das escolhas íntimas e especificidades da consciência do ser que as utiliza. Então, é isso, né? A essência floral é capaz, ou a essência de campos de consciência, é capaz de, com esses princípios catalisadores que estão contidos nelas, podem fazer essa expansão e a transformação da nossa consciência, né? Permitindo novas escolhas, novos caminhos, né? Para que a gente possa restaurar a paz, a harmonia e o nosso equilíbrio, tá? E o que eu disse antes, né? A indicação é personalizada, a gente faz, para cada cliente existe uma fórmula, né? E é interessante que brasileiro tem mania, né, de compartilhar conhecimento, receita de comida, receita de remédio, né, seja lá o que for. E, às vezes, a gente faz uma fórmula floral específica para uma pessoa e ela acaba compartilhando o vidro dela com outra pessoa. Aí a gente fala, não, essa fórmula era só para você. Não, aí a pessoa vira e diz, não, mas ajudou muito aquela outra pessoa também. Eu falei, aham. Então, assim, a gente encontra essas coisas pelo caminho, né? Que a pessoa ficou tão satisfeita com o resultado que ela obteve daquele vidro, né? Do que estava contido naquele vidro, que ela resolve compartilhar com outras pessoas. Mas a gente sabe que isso não é o mais correto, né? Muito bem, Teca, pode passar. Então, essas essências de campos de consciência atuam na região dos fenômenos sutis, uma região quântica não material, de uma dimensão transdisciplinar, não trazendo em si nenhum princípio ativo químico, bioquímico ou farmacológico, que possa ser identificado com qualquer tipo de análise de laboratório. Pela sua própria natureza, a gente pensa, porque o extrato, né, essa água que tem mergulhada nas flores, e tem pesquisador que nem colhe a flor para fazer a essência floral, ele simplesmente coloca a vasilha próximo daquela flor, ou naquele ambiente, né? Se você pensa num ambiente, por exemplo, que você quer catalisar naquela água a compaixão, por exemplo, você não tem nenhum substrato químico dessa virtude, né? Então, aquela água tem impressa nela este campo de consciência que é não material, né? E aí, então, não tem nenhum rastro químico. Mesmo o das flores, não sobra nada. Se a gente pensa, por exemplo, no óleo essencial ou numa tintura feita da mesma flor da qual foi feito o floral, a tintura ela vai precisar de um álcool para ajudar a extrair aqueles princípios ativos. O floral não tem isso. O floral é na água e o álcool que a gente usa, que é um brandy, né, um conhaque de uvas, ele é colocado depois que a essência foi feita. Depois que já coou aquela água das flores, é que a essência é agregada ao conhaque. Então, não tem nenhuma química, né? Não tem nada. Pode fazer análise laboratorial, mas se fizer da essência mãe antes de colocar o conhaque, não tem nenhum rastro de nada químico, tá? Ou farmacológico. Pela sua própria natureza consciencial não física, as essências de campos de consciência não têm impactos diretos sobre a bioquímica do corpo, como tem os alimentos, medicamentos farmacêuticos ou drogas psicoativas.
Elas não são medicamentos homeopáticos ou alopáticos e, portanto, não substituem a necessidade de utilização destes e ou dos cuidados médicos e psicológicos. Elas podem atuar simultaneamente com estes meios, sem interferir na ação dos mesmos, pois não possuem fármacos ou princípios ativos de natureza material ou química e tampouco toxicidade. A gente está na classificação, né, a terapia floral está na classificação das terapias complementares, né? Terapia floral é um complemento ao trabalho que a pessoa recebe. Ela pode se cuidar com um clínico, um médico clínico, ela pode ter um psicólogo, ela pode ter uma pessoa que faça acupuntura, ela pode receber reiki e ela pode receber terapia floral. Então, eles são complementares, né? A técnica, né? A técnica é complementar da terapia floral. Então, a gente ajuda as pessoas através dessa educação da consciência. Pode passar, Té. Então, a indicação das essências de campos de consciência é habilitada aos terapeutas florais e também a profissionais de outras áreas, desde que capacitados profissionalmente para fazê-lo. Podem também ser utilizadas para o autocuidado, como preconizado pelo Dr. Bach, sendo o próprio usuário que define as essências florais que gostaria de utilizar. Apesar de serem utilizadas prioritariamente na forma de gotas de uso oral, sua indicação de uso não se configura como prescrição de medicamentos, podendo também ser objeto de autoindicação. Lá na década de 80, a gente fazia existia nas farmácias, né, aquelas que compraram os kits do Bach, que quando começou só tinha o kit do Bach disponível para as pessoas usarem floral. Tinha uma pasta, né, eu lembro nessa época que a gente tinha uma pasta na farmácia que tinha uma descrição sintética dos repertórios de cada essência do Bach. Eu lembro que uma vez eu entrei na farmácia e fui lendo aquilo, eu achava que eu precisava de tudo. Mas tinha ali uma indicação máxima, né, que até hoje ainda tem muitas pessoas que seguem isso, que você só podia colocar 6 essências de 38, né? Você tinha que escolher 6 para fazer o trabalho. Mas esse negócio é muito complicado, porque a gente precisa ter um conhecimento muito bom da gente mesmo para a gente se indicar um tanto de essência sem saber o que é que elas vão fazer com o nosso sistema, né? Então, nesse sentido, talvez seja legal a gente optar pela aquela fala de que menos é mais, né? A gente ingerir menos essência para o caso de você resolver fazer a autoindicação, né? O melhor mesmo é procurar um bom terapeuta floral que estuda e que tem vários que é capaz de fazer várias fórmulas utilizando sistemas diversos e que eles vão se agregando para ajudar a pessoa a tomar consciência de si, a fazer essas mudanças internas, buscando essa paz, esse equilíbrio, né? Então, a pessoa mais bem indicada é mesmo o terapeuta floral, para poder fazer esse trabalho com as pessoas, né, com os clientes que buscam. Vou pulsar até. E aí, então, nós vamos ver aqui a primeira essência do sistema das filhas de Gaia, que é a paineira. E eu não sei se vocês estão vendo a foto direitinho. Olha o tamanho da árvore e olha o tamanho das pessoas que estão no pé da árvore. Então, assim, ela é o que a Maria chama de paineira-avó, né? E, Maria, se você estiver escutando, me corrige se eu estiver errada.
Maria, quando estava fazendo a pesquisa, ela olhou para a altura das flores, olhou para baixo e falou, nossa senhora, como é que eu vou colher essas flores nessa altura? Né? E aí ela falou que, de repente, as flores começaram a cair e iam caindo nas mãos das pessoas. Né? Então, elas foram fazendo elas conseguiram reunir um número de flores suficientes para fazer a pesquisa. Né? E essa é a primeira essência, né? É a flor que nos reconecta amorosamente com as forças da alma, através do princípio materno e da nutrição, cura e integração de parcelas da alma oprimidas pelo abandono e não pertencimento. Então, ela restaura todo esse colo de mãe, que a gente, tendo tido uma mãe bacana nesta vida ou não, ou também tem como a gente recebeu esse cuidado amoroso, né? Às vezes a gente recebeu bem, às vezes a gente não recebeu tão bem. A essência floral da paineira nos ajuda a refazer e harmonizar essa falta de colo que a gente tem de algum momento. Pode passar para o próximo, Té? Então, ela nos ajuda a sintonizarmos com os aspectos positivos do arquétipo da grande mãe cósmica. Favorece a criação de um vínculo nutridor com o amor, o aconchego e a proteção da grande mãe interior, para que nossa criança interior sinta-se segura para desabrochar e expressar o melhor de si, no aqui e agora, em uma tonalidade de paz, suavidade e harmonia com a vida que nos cerca. Ajuda-nos a acessar e integrar as qualidades positivas da Grande Mãe, da Mãe Divina, quando nossas referências femininas e ou maternas foram enfraquecidas, distorcidas ou se tornaram destrutivas devido às nossas vivências familiares, à qualidade da maternagem que recebemos ou à ausência de referências maternas. Então, essa é só uma das essências que compõem o sistema. Se a gente pensar que em algum ponto da nossa vida, talvez a gente não tenha recebido essa nutrição, né? A gente tem a oportunidade de refazer essa estrutura interna desse amor magnífico, né, que é o da nossa mãe divina, né, através do uso de uma essência floral, né? Então, eu fico até sem palavras. A gente tem um recurso tão impressionante e que a gente realmente ainda não sabe todo o potencial que é o contato, né, e o trabalho com as essências florais. E é maravilhoso, gente. É só isso que eu tenho para dizer. Pode passar o último aí, Té. Aí vão as capas dos 2 livros e os meus contatos, se vocês quiserem, tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu estou disponível, tá? Eu tenho um YouTube que eu contei um monte de historinhas lá na época, no início da pandemia, que foi a minha forma de contribuir para trazer um pouco de bom humor, e eu criei um podcast o ano passado para também trazer algumas meditações, algumas histórias. Se vocês quiserem passar por lá, fiquem à vontade. Era isso que eu tinha para trazer. Gente, nós combinamos com a Mariângela Oi. que, deixa eu tirar aqui a tela, só dei um tempo para o pessoal, né, guardar aí, mas eu também tenho contato da Mariângela, gente. Então, nós combinamos que ela teria esse espaço de fala e depois nós abriríamos para que vocês fizessem perguntas, comentários. Então, está aberto o espaço
para quem quiser se manifestar. Eu dei, quando meus meninos eram pequenos, quando eu morei em Formosa, eu comecei a dar florais para eles, né? Que a Carol tinha terror noturno e o Caio tinha uma tristeza. Aí eu comecei a dar, eu não lembro qual era o nome, mas eu lembro que quando eu voltei para Minas, eu fui ali no Edifício Maleta e foi bem isso mesmo. Cheguei lá, a menina falou que só tinha florais de Minas e que eu tinha que escolher quais que eu queria que colocasse. Como é que é? Aí eu olhei para a cara dela assim, ela me deu um negócio, eu olhei e falei, interessante. Mas isso não me interessa, não. Nunca mais. Assim, eu achei que funcionou um pouco. Daí, quando você fala, eu não lembro de qual que era de lá os florais, não. Não sei se era de bar, do que era, não. Mas, assim, o que eu não sei por um tempo, eu acho muito, eu tinha muito medo. Então, assim, eu acho que funcionou por um tempo, depois eu notei que não funcionou mais. E daí, então, talvez seja que ficou incompleto, então, se for olhar por isso. Oi. Só um minutinho, eu vou interromper um pouquinho, a sua fala está picando. Oi? A sua fala está picando, tá picando sua fala. Ô, Maria Grilo, é que a Maria também está falando que vai se recolher. Aí, antes que a Maria recolhesse, eu queria que ela desse uma palavrinha para a gente. Guelmar, eu volto para você, tá? Mas só que sua fala está picando. Coloca um fone de ouvido. Agora, espera um pouquinho, porque a Maria vai precisar se retirar. Então, eu queria dar uma palavrinha com ela. Eu queria que ela desse uma palavrinha para a gente, especialmente que eu queria ouvir dela como que surgiu, né, para ela essa inspiração maravilhosa dos florais das filhas de Gaia. Se fosse possível, uma palavrinha aí para a gente. Alô, Maria. Oi, boa noite para todo mundo. Oi, eu estou aqui meio que em recuperação, então já estou meio cansada demais, tá? Mas, na realidade, as flores, para mim, flores e árvores foram as minhas grandes amigas da infância. Eu me comunicava mais fácil com as flores, com os elfos, com as fadas, do que com as pessoas. E era simplesmente chegar perto delas e elas atuavam em mim e me traziam paz, tranquilidade. E quando um dia eu descobri que existiam os florais de Bach e soube como eles eram feitos, eu comecei a fazer as flores da minha infância, dentro de um projeto inicial de autocura, de resgate, eu diria, de desejo de viver e de estar em estado de amor, digamos assim, que era um desejo muito grande. E tem um momento que você vai fazendo isso e a gente naturalmente começa a compartilhar com os amigos. E aí, desse compartilhar, aos poucos foi surgindo a ideia, então, de, sei lá, de institucionalizar isso e começar a compartilhar. Tá? Mas surgiu um projeto inicial de autocura, de resgate de um estado de bem-estar com a vida e com a natureza que eu compartilhava quando eu estava no meio da natureza, que a natureza compartilhava comigo. Tá? Então, não surgiu da ideia de que eu queria fazer um sistema floral. Tá? Enfim, eu sou uma pessoa com Quirón ascendente e foi literalmente um projeto pirótico, através da minha autocura e compartilhando isso e ensinando
para quem chegar lá perto. Ok? Ok, eu só tenho a agradecer por a gente ter trombado nessa vida há tanto tempo. E a gente também agradece, Maria, a honra que você nos deu de participar com a gente hoje. E Pois respeite seu horário de todos descanso. nós aqui. Não, aqui acabou de bater meia-noite, certo? E aí a minha carruagem está virando abóbora, está na hora de Então, dormir. pronto. Bons sonhos. Maria. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Boa noite. Um Tchau. beijo. Até. Então, volta para a Guiomar, que ela quer fechar a fala dela. Cortei a Guiomar. Ô, Guiomar, vê se você melhora aí com fone de ouvido, que estava picando. Sua fala estava picando. A Maria mora aqui em Minas, ou Mariângela? Não, a Maria mora em Portugal. Ela está em Portugal? Por isso que ela está batendo meia-noite. O fuso são 4 horas. Isso que eu fiquei pensando. Falei, tá. Ela não mora aqui mais, não. Ela está morando em Portugal. E ela é mineira? Ela é o quê? Mineira? Ela é mineira. E foi morar em Portugal. Olha só. Que legal! Agora Isso eu é legal. acho que vai dar para te ouvir, Guiomar. Agora tá dando? Tá ótimo agora. Tá? Então tá bom. Então, eu tenho... com essa relação a essa questão do campo de consciência. Como você falou, com um trabalho, ele vai funcionar razoavelmente no íntimo da pessoa que você trabalha. Então, por isso mesmo, não adianta a gente chegar e lá escolher o que a gente acha que dá. Porque, às vezes, a combinação de um e de outro também não vai ser bom, pensando nisso, né? E daí, como que você faz, então, depois desse... aquele não funcionou bem. Então, eu acho que o campo que tem que atingir é outro. Como que avalia isso? Já que você já trabalha com massoterapia e ainda faz essa orientação. Outra coisa que eu queria saber, pensando nisso em campo de consciência, você acha que funciona bem em animais? Funciona. Como que você vai entender esse funcionamento com animais, por exemplo, gatos? Que eu já pensei em dar florais para a Amora, porque a Amora parece que herdou o mau humor da Fofa, depois que a Fofa morreu, mas ela é super estressada. E daí eu já pensei em dar, mas se eu falar de campo de consciência, como que você vai entender o campo de consciência do animal? São 2 pontos, do ser humano, adulto, a criança, você trabalhou e viu que não atingiu, e o outro ponto é animais. Pois é. De acordo com a descrição que a pessoa faz, né? De acordo com o que a gente vai conversando durante a sessão de terapia floral, a gente vai verificando as possibilidades, né? Eu brinco que o nome pinga, o nome da essência pinga no meio da minha cabeça à medida que a pessoa vai conversando comigo. Aí eu vou escrevendo na minha folha lá, né, do cliente, e depois eu ainda faço uma seleção utilizando o pêndulo para conferir se aquilo que eu estou fazendo está correto. Porque, eventualmente, eu faço uma fórmula grande demais, então eu preciso reduzir o número de essências para que eu me mantenha, para que eu não faça estímulo demais de assuntos diferentes para aquela pessoa, e eu faça, em vez de eu permitir que ela faça um movimento ou abra as possibilidades, eu travo a pessoa, porque foi estímulo demais. Esse é um ponto. Aí, eu faço uma indicação, aí, quando ela volta, daí a 1 mês, para a gente conversar de novo, ver o que aconteceu, é muito bonitinho, porque as pessoas que percebem a ação do floral, elas vão descrevendo o repertório de umas tantas essências que estão naquela fórmula, sem saber. Fala,
observei isso, aquilo outro, e às vezes eu vou puxando, porque tem gente que fala, ah, não notei nada, não aconteceu nada. Tem gente que vira para mim e fala assim. Aí eu falo assim, ai, meu Deus do céu, e agora? Aí eu vou olhando a fórmula e olho assim, ah, isso assim, aconteceu alguma coisa? Aí eu vou julgando para ela o repertório, para ver se ela... Ah, tá, isso aconteceu sim um pouco. Aí, isso, aquilo, outro também? Ah, tá, isso também. Ah, aquilo outro não, isso aqui não aconteceu nada. Então, aí eu sei o que funcionou e o que não funcionou. Entendeu? Agora, para os animais, eu vou trabalhar, ou eu vou fazer uma indicação floral com base no que o tutor do animal me falar, que ele está sentindo. Posso acertar ou posso não. Eu não sou especialista no cuidado de animais, mas, eventualmente, eu faço indicação para os animais dos meus clientes. E costuma funcionar. Sabe? Porque, assim, às vezes a gente pega, como eu falei, o sistema de Gaia tem muitos compostos. E os compostos têm nomes muito sugestivos. Então, por exemplo, a gente tem o composto aconchego e o composto chamego. O aconchego a gente usa para crianças até 4, 5 anos de idade. E o chamego a gente utiliza daí para frente, até os 100 anos ou além disso, né? Então, se eu pego um gatinho, por exemplo, de uma cliente que foi adotado, o gato é estressado, às vezes ele veio de um lugar em que ele sofreu violência. Então, eu posso começar o trabalho nutrindo esse gatinho. Através do composto aconchego, eu posso fazer um trabalho assim. Ou, dependendo, eu posso ir escolhendo, né? Assim, vai do que a pessoa trouxer, tá? E às vezes funciona e às vezes não. Mas, assim, tem hora que é ensaio e erro mesmo, né? Agora, depois de uns tantos anos de prática, a gente erra menos. Eu ainda erro em algumas situações, mas eu já erro bem menos do que há 20 anos atrás. E a gente vai fazendo, porque a gente tem um princípio para trabalhar com a terapia floral, que é tornar o processo mais agradável e confortável para a pessoa. A gente não quer causar mais nenhum tipo de dano, sabe? A gente não quer causar estresse. A gente sabe, por exemplo, antigamente, a indicação de tomar floral era 4 gotas 6 vezes por dia. Olha, você lembrar desse negócio 6 vezes por dia, quando você chega na 4ª dosagem, você já esqueceu quantas que você tomou. A menos que você faça uma planilha. E quem é que vai fazer planilha para tomar floral, gente? Olha que chateação. Então, a gente veio mudando a dosagem. Então, assim, agora é 7 gotas, 3 vezes por dia. Tem gente que não dá conta disso. Então, o que a gente faz? Faz assim, você enche sua garrafa de 1 litro de água de manhã, pinga lá 21 gotas, toma aquela água durante o dia. Você tomou o floral que você precisava naquele litro d'água. Então, sabe, assim, para tornar confortável e agradável. Porque tem gente que toma... as pessoas idosas, tem gente que toma 10, 15 medicamentos diferentes ao longo de um dia. Como que você ainda vai pedir a pessoa para tomar 6 vezes ou 3 vezes por dia? Não dá, ué. Não tem tabela que caiba esse tanto de coisa. E aí a pessoa acaba deixando de tomar o floral, que é o que podia fazer um efeito bacana, porque ficou chato, ficou difícil. Então, assim, esse é o princípio, sabe? Assim, de ser o mais confortável e o mais agradável. E tem gente que é tão sensível que 2 ou 3 dias depois do início já percebe alguma alteração, já fica mais calma, respira melhor, e aí vai transcorrendo o trabalho. Respondi? Respondeu sim, obrigada, tá? Gostei bastante, adorei. Obrigada. Uma fala aqui no chat, gente, assim, ó, a Vitória falou assim, adorei a fala da Mariângela, muito agradecida pelo aprendizado. E fiz tratamento com florais durante um bom período da minha vida e foi muito importante para me fortalecer e auxiliar o processo de terapia com a psicóloga também.
E também tem uma outra pergunta aqui do Aldimar para você, Mariângela. Ele está sem microfone, ele quer saber, ele falou assim, gostaria de saber, em média, quanto tempo demora para identificar a fórmula ideal para cada caso. Uai, o tempo é o tempo de uma sessão, né? A gente faz uma sessão que dura aí por volta de 1 hora e, nesse tempo, a gente já escolhe, pelo menos nessa sessão inicial, a gente já escolhe uma fórmula, né? E a gente vai alterando, sim, essas fórmulas à medida que a pessoa vai atingindo os objetivos que ela veio buscar, né? Não é todo mês que muda, às vezes muda uma essência, sai uma, entra outra, mas a gente costuma trabalhar com uma fórmula base para aquela pessoa. A Renata está com a mão levantada ali, Renata, pode falar. Obrigada. Eu queria entender uma coisa. Eu não tinha parado para pensar que a gente pode, talvez, ter um floral para mineral, né, feito a partir de mineral, do contato mineral com a água, igual você está falando da questão da consciência, né? Que aí, aliás, a primeira vez que eu ouvi falar sobre consciência de algo não... de algo que a gente considera mineral mesmo, né, que é a água, foi num congresso de holística que a Marilyn Ferguson falou, estava lançando Conspiração Aquariana, né? Ó, long time ago. Mas foi uma coisa assim que foi para nós foi uma surpresa gigantesca naquela ocasião, né? Nós estamos falando aí de 2000 e pouquinho. Não, que 2000 e pouquinho, 96, né? Pois é. Já era um avanço. Isso, exatamente. Agora, eu sempre tinha visto o uso de floral, eu trato com o Geraldo lá da terapia digital, ali da Cíntia Trobriand, e ele costuma fazer, claro, que é a partir do digital que ele tira o Seu Badu, Seu Badu é uma pessoa incrível que todo mundo ia adorar conhecer, com certeza. Ele é o patriarca do Quilombo Mato do Tição, lá em Jaboticatubas, e ele trabalha com floral. Ele aprendeu, ele está com 86 anos, ele aprendeu, tem poucos anos que ele aprendeu a trabalhar com floral, lá com o professor Casar, lá em Viçosa. E ele aplica nas plantas. Ele tem um pedaço de terra bem seco, uma terra assim, aparentemente pobre, porque ela tem muito cristal na terra e pouca terra mesmo. E ele consegue produzir lá, que é uma coisa impressionante. Inclusive, ele faz muito nosógio lá, quando tem piolho de couve, essas coisas, ele trabalha com isso lá. Eu fico encantada de ver ele trabalhar com floral. Ele usa pêndulo também. Mas outro dia eu vi uma situação que a pessoa escolhe o floral. Eu até estranhei um pouco, porque eu não tinha essa vivência, né? Que é da Rosemary Juventude, lá da Rosmarinos, do Rio de Janeiro. Ela te apresenta ali a planilha com as flores, né? E aí você escolhe a flor e ela te explica para que serve, né? Qual que é aquela função daquela flor ali, né? Então, agora é uma segunda pessoa que fala sobre essa escolha voluntária, né, no caso aí, né? E é a partir da apresentação das flores também? As pessoas podem escolher, tem vários jeitos de trabalhar, né? Eu gosto muito do pêndulo e de fazer a lista, né, que os nomes vão pingando na minha cabeça, porque eu trabalho brincando, eu conheço bem o repertório das Filhas de Gaia, que são mais ou menos 200, conheço um tanto da Austrália, que também é um mundo velho de essência, Califórnia também deve ser quase umas 200. Então, assim, por baixo eu devo trabalhar com umas 600 essências. Os baralhos que tem as flores são muito caros, então eu não tenho, e nem tem condição de você espalhar 600 cartas numa sessão de 1 hora, né? Para a pessoa escolher. Porque, assim, é estímulo demais.
né? Se fosse um do BAC, são 38, é bastante possível, né? Ou você abre o leque das flores e pede a pessoa para tirar sem ver. Outro jeito. Tem vários jeitos de trabalhar, né? Mas, assim, para o meu funcionar aqui, não tem jeito. Eu já sou insubordinada com horário. Eu nunca consigo uma sessão de 1 hora. Vai 1h15, 1h30, sabe, assim? Então, se eu for inventar muita coisa, eu não consigo nem trabalhar, né? Mas, assim, você pode fazer pela escolha dos oráculos, você pode ir pelo pêndulo passando, porque, na verdade, porque eu faço uma sintonia com o cliente para me conectar ao inconsciente ou ao ser divino desse cliente, para que a gente tenha uma sintonia e o pêndulo faça o trabalho dele. De escolher, isso aqui é legal para você, isso aqui não está muito bom, não. E aí eu escuto porque isso. Eu não entendi quando é a questão voluntária, por exemplo. Como que a pessoa vira para você e fala assim, eu quero tomar um rose file, eu quero tomar né, uma flor de mostarda. Pois é. Eu entendi errado, então, não? Pois é, eu não sei. Porque, assim, às vezes a escolha voluntária... Porque, às vezes, eu recebo clientes que conhecem os florais e, enquanto eu estou fazendo, elas falam assim, aqui, Mariângela, olha para mim se essa flor X aqui pode entrar na foto. Agora eu entendi. Aí eu vou lá e pendulo. Eu anoto lá e faço... Tá dando, essas pode. Foi um ótimo acréscimo que você está fazendo para isso que nós estamos trabalhando aqui. Mas tem hora que não, isso aqui não dá para entrar aqui agora, não, que vai complicar a sua vida. Né? Vai misturar, vai dar revertério, melhor não. Né? E porque apesar da OMS falar que o floral é inócuo, mentira pura, café com rapadura. Ele mexe no campo da gente. Mexe muito. Por isso é que a gente tem que ter cuidado, às vezes menos é mais, né? Você começa nutrindo a pessoa para ela poder ter o sossego, né? De depois aprofundar nos temas que são os núcleos de dor da pessoa, né? E quando trabalha esses núcleos de dor é que a gente consegue ir limpando eles para a pessoa encontrar essa paz e esse equilíbrio. Maravilha. Né? Eu queria ter uma última pergunta. Peraí, só te interromper. Seus meninos estudaram no barquinho de papel, não foi? Sim. Minha então filha, Maria Clara, a Renata é que regula idade com a Maria Clara. Aliás, a Renata regula idade com a minha sobrinha neta, que é a Bárbara. Ela era da sala da Bárbara. Então é de lá. É de lá. Mas a minha... Chega aqui, Maria Clara. Chega aqui, minha filha. Espera aí, que você já vai ver a mocinha. Dando uma foto, não é isso? Oi. Seu pai entrou também. Que bom, família reunida. Um aí, virtual, que está longe daqui, e nós duas de cá. Mas, então, a minha cachorrinha estava falando do floral para animais. A minha cachorrinha está com uma mastite, né? E parece que o leite empedrou, e não estava querendo recorrer à cirurgia e coisas desse tipo. Você acha que tem alguma indicação para isso? Você já tentou massagem? Algum óleo, alguma coisa morninha? Não. O óleo pode ajudar a dissolver esse empedramento, né? E, assim, a gente não faz isso não, né? Mas como nós estamos aqui entre amigos, né? Talvez você pudesse pensar em mandar fazer um rescue. Você pode colocar o rescue e, de repente, mistura. Um óleo é melhor, né? Por causa do pelo, né? E aí você mistura o rescue no óleo, se você puder mornar esse óleo, e vai massageando para ver se você consegue reduzir essas pedras e botar esse leite para fora. Maravilha, eu vou fazer isso. Muitíssimo obrigada, né? E depois eu vou querer marcar uma consulta com você. Eu printei a tela depois. Qualquer coisa também eu subo a roupa. Vamos ficar tranquilo. Ok. Muito bem. Eu também obrigada, desculpa aí que eu demorei. Imagina, Renata. Eu também tenho contato da Mariângela, viu, gente? Mariângela, mais um recado aqui para você. Ó. Muito bom, Mariângela. Adoro sua fala amorosa
e acolhedora. Gratidão. É da Adriane Couto Cisne. Nossa querida Adriane, gente. Eu também tenho uma outra questão para colocar para você, Mariângela. Eu estou vendo aqui na lista, né, dos nossos participantes, eu estou vendo aqui 3 ou 4 pessoas, 2 são meus orientandos, inclusive, que estão em fase de escrever a dissertação de mestrado. Uhum. E tem gente aqui também fazendo trabalho final, né? Aquele TCC, e tem meus orientandos, e tem orientando de outro professor. O que você tem para dizer para o pessoal? Olha, existem recursos maravilhosos dentro da terapia floral, já testados por mim mesma, lá no princípio, quando eu comecei a ser terapeuta floral, eu já falei que o brasileiro gosta de sair despachando receita à torta e à direita, né? Não é só brasileiro, não, Mariângela, é todo mundo, para todo lado. Não fica pondo coisa em brasileiro, não. Tá bom. Ok, como é o mundo inteiro. Como um costume universal, lá no começo, a artista gráfica que desenvolveu a minha marca, ela estava fazendo o trabalho dela. Então, naquele momento, eu conhecia muito pouco floral, eu fiz para ela uma fórmula com 3 essências do sistema de Gaia. E ela falou que foi um negócio assim, que até a mãe dela, que ajudava ela lá nas escritas e tudo, ela percebeu um momento em que ela começou a escrever direito, com clareza, aquelas coisas que ela precisava. Tá? Como nós estamos numa gravação, eu não vou fazer a fórmula por aqui. Tá? Eu posso mandar uma fórmula que eu vou chamar de padrão, tá? Eu posso mandar pelo WhatsApp da Teca, e a Teca repassa para vocês que estão estudando, tá? Se vocês quiserem, vocês podem mandar fazer na farmácia, ou vocês podem fazer contato comigo, que eu preparo, e ou vocês mandam buscar, ou a gente manda o motoboy levar para vocês os vidros, tá? Eu me disponho a fazer esse processo se vocês quiserem. Mas eu mando a fórmula pela Teca, e a Teca repassa para vocês, tá? Estão falando aqui, Maria, é assim, ó, marcar consulta com você para ontem. Porque é um negócio de falando aqui, marcar consulta para ontem. Tem uma essência da Austrália que ela é um negócio assim tão absurdo que a gente acha que é brincadeira. A gente viu, né, o próprio Ian White, que é o pesquisador de lá, eu fiz uns cursos com ele aqui em São Paulo há muitos anos atrás, ele demonstrava. Às vezes pegava uma pessoa lá, um dos alunos do curso, chamava na frente, vem aqui, e punha, por exemplo, uma operação matemática no quadro para a pessoa fazer. E aí a pessoa engarranchava, às vezes era uma operação simples. Aí ele falava, pode deixar. Aí pingava o floral na boca da pessoa, em seguida propunha outra questão, porque já podia estar viciada aquela que estava escrita lá, imediatamente a pessoa solucionava. Faz assim, é um negócio assim, fabuloso, sabe? Vale a pena. Eu acho que vai ajudar vocês a deslancharem esses trabalhos aí super bem, sabe? Muito bem. Guiomar está querendo mais aqui no chat, Mariângela, que eu tenho, gente, o contato da Mariângela, ela colocou no final da apresentação o contato dela, mas eu também posso repassar para vocês, tá? O pessoal está falando, tem gente de fora também. Que eu vou abrir. Deixa eu abrir o chat aqui, pôr o meu telefone aqui, porque aí vocês podem, né? E também, você perguntando aqui, você faz consulta virtual, Mariângela? Faço, consulta virtual e presencial. Isso. Então, já foi meu telefone aí, vocês podem anotar, a gente pode fazer o contato, o WhatsApp funciona direto, então vocês podem... Deixa eu voltar para a tela aqui, que agora sumiu. No chat, gente, o contato da Mariângela, tá? A Guiomar está falando que quer a massoterapia.
Você vai me deixar pôr minhas mãozinhas no você, Guilmar? Muito bem. Aqui, mas assim, eu falo, tá me ouvindo agora? Estamos. Tem, sim. É porque ela, do jeito que ela fala, ela tem uma aura tão boa, e para fazer massoterapia, tem com alguém, você tem que conhecer e já ter visto como a pessoa é. E eu senti confiança em fazer, em querer fazer. Eu estou precisando urgentemente. Muito. As ordens. Maria Ângela, aqui está todo mundo precisando de alguma coisa. O povo está fazendo dissertação, fazendo projeto, escrevendo. O povo está ajudando o filho, o povo está nas mais diversas situações aqui. Eu estou pensando assim, como que esse bate-papo veio a calhar nesse momento. Tudo acontece no momento, né, que tem que acontecer. Bacana demais, né? Eu nem falei, a gente tem vários jeitos de... Ainda tem uns minutinhos, Té? Tem. Pode falar, tem uns minutos. A gente ainda tem, a gente pode usar outros recursos de floral. A gente pode usar para beber, né, com vidrinho, a gente pode usar de spray, a gente pode usar em creme, a gente pode usar no alimento. Spray no ambiente. A gente pode colocar no alimento da casa, tá? Aqui em casa a gente usa, eu misturo no tempero de alho com sal, que aí tudo que é refogado vai beneficiado com as virtudes do floral. Há muitos anos já que eu uso floral na comida, né? Então, assim, ele não é um medicamento, mas o benefício, um dos benefícios mais importantes da terapia floral é manter a gente saudável. De um jeito ou de outro, ele é um restaurador da nossa saúde, porque ele vai nas origens das nossas dificuldades e ajuda a gente a resolvê-las. Mesmo que elas não sejam desse momento, que sejam coisas do passado, não importa, né? A gente soluciona essas questões e aí a gente entra num movimento mais saudável. Alguém pediu para eu mandar a fórmula, mas eu vou mandar através da Teca, pode ser? Alguém pediu aí, eu não vi o nome. O Wesley está pedindo aqui se você puder mandar a fórmula para estudantes. Mas, tá, eu mando. Como eu conheço bem o Wesley, talvez fosse melhor você fazer uma consulta virtual com a Maria Ângela. O Wesley está a 400 quilômetros de distância. E aí, Wesley, talvez fosse melhor você fazer uma consulta virtual, porque eu estou pensando naquilo que você falou, Maria Ângela, que o floral ele é personalizado. Então, eu acho que ia te ajudar muito, especificamente, né? E o Wesley está no meio do trabalho de escrita da dissertação. Assim, a gente te manda a fórmula do estudante, Wesley, mas também eu te diria para fazer a consulta virtual, tá? Aí na sua cidade tem jeito de fazer a fórmula? Tem uma farmácia de manipulação de homeopatia, eu posso vir aqui. Mas será que Patos de Minas. Em Patos? Patos de Minas. Tá, eu só acredito que eu não sei se vai ter o sistema de Gaia. É isso que eu estou pensando aqui. Mas se precisar, eu preparo aqui e mando para você pelo correio. Tá? Ótimo. Eu acho que é melhor isso. A gente prepara aqui, Wesley. Eu já estou virando a gente, mas por que a gente? Primeiro, que eu sou muito amiga da Maria Ângela. E segundo, eu sou, inclusive, cliente da Maria Ângela, eu me trato com ela, com os florais, tem me ajudado muito, gente. Spray, e o pessoal brinca que eu sou feiticeira, nós somos as feiticeiras mesmo, né? As bruxas feiticeiras, e
tem me ajudado muito. A Mariângela me dá floral em spray, floral em gota. A hora que você falou também, Mariângela, eu lembrei do meu orientador lá de Pernambuco, que criou um sistema de florais do Agreste pernambucano. Que legal! Quando eu estudei lá com ele, né, eu fiz o pós-doutorado com ele, eu experimentei os florais dele, mas o floral dele eu acho que vai ter que, vamos dizer, especializar por causa dessa questão que você fala, o dele é um intervalo muito pequeno e ele muda o floral com a hora do dia. Então, cada hora você tem que tomar um. Então, é difícil, é aquilo que você falou. Você vai andar com aquele vidro, cada hora um, né? É complicado. É muita complicação. Isso aí fica desconfortável, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que ter um meio termo para fazer as coisas, porque senão fica muito difícil, né? Gente, e enquanto paciente da Mariângela, uma das virtudes dela é a praticidade e a honestidade. Pessoa extremamente honesta, prática e pronto. Tem mais um recado aqui para você, ó. Gratidão, Mariângela, como sempre, muito bom te ouvir falar dos florais, em especial das filhas de Gaia. E os atendidos estão tendo bom progresso com as fórmulas. Só que eu não sei quem, porque não pôs o nome. Não sei quem é essa pessoa. Você sabe quem é? Eu não sei quem é. Não sei. Alguém perguntou aí antes dessa, Fernanda? Perguntou sobre doente terminal. Sim, eu atendi lá no grupo da associação. Fernanda! Fernanda! É Fernanda! É Fernanda, que esse ASUS aí deu difícil aí para a gente saber. Tá. Boa noite, Mariângela. Estou de câmera fechada aqui, mas estou aqui, me deliciando com vocês. Que bom, Fernanda. Muito bom. Então, eu trabalhei durante 8 anos lá no grupo da Associação Médico Espírita, grupo de psico-oncologia, com pacientes terminais. Tenho prática, tenho experiência de muitos anos. Inclusive, isso rendeu um livro também, de vários profissionais, cada um escreveu um capítulo sobre a abordagem que a gente tinha lá com esses pacientes. Inclusive, a Teca pertence a esse grupo ainda, né, Teca? Pertenço ainda. Também, né, a Adriane, que estava aí, não está? Adriane, a Elaine está no grupo da oncologia, não? Tá? Tá. Eu tô como paciente, Mariângela, no grupo da oncologia. Mas estou muito bem, graças a Deus. Que ótimo. Essa lindeza, muito né? Muito bom te ouvir, viu? Muito bom falar com você. Muito bom falar com você. Foi muito boa a aula. Que bom. Querida Elaine, muito bom te ver. Eu queria agradecer, posso? Pode. Também está no nosso horário mesmo. Pode Primeiro, falar. tem um anjo na minha vida, gente, que vocês não conhecem, chama Teca. Não, começa não. Essa é um anjo na minha vida. E eu estou muito feliz, porque eu sempre vejo Mariângela com esse sorriso aí, gente. Eu sempre encontro com ela no meio da rua, é esse sorriso o tempo todo, sabe? Mas eu nunca ia saber, porque a gente nunca parou para conversar, né? Então, assim, às vezes eu conversava, eu esqueci o nome da sua irmã, com a mãe da Renata, e na porta da escolinha para buscar os meninos quando eram bem pequenos, mas fora isso, a gente nunca trocou uma ideia sobre isso, né? Nunca pensei que pudesse ter alguém, né, que tipo, onde que você, né, que praia... Então, seu áudio está ligado. Desculpa, é porque eu cumprimentei o dedo aqui. Desculpa. Então, gente, eu estou muito feliz de ter descoberto, né, hoje essa você está com ela aqui tão pertinho da gente, né? E aí, com certeza, nós vamos falar mais sobre esses assuntos também. Tá? Teca, muito, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Nós também eu fiquei muito alegre de poder fazer essa conversa,
mas o que eu estou mesmo alegre é que eu pude passar batom. Porque esse negócio de máscara, a gente não usa batom. É uma coisa horrível. Foi ótima. Essa foi ótima. Ô, gente, isso é bem próprio da Mariângela. Gente, ó, nosso tempo está terminando. Então, vamos para o nosso finalmente, vamos fechando, né? Mariângela, gratidão enorme. Sempre, nossa senhora, sempre bom demais te encontrar, essa alegria, essa mulher para frente, né? Gente, eu trabalhei, foi bom demais, bom demais. Tá cheio dos agradecimentos aqui, viu? Tanto aqui quanto no meu celular, aqui no Zap, o povo agradecendo. Foi ótimo. Mariângela, assim, sempre para cima, sempre puxando a gente para cima, mulher batalhadora. Então, uma pessoa que eu tenho a maior admiração, ela sabe disso. Então, gratidão enorme por mais essa, viu, amiga? Aí, gente, fica aí para você os... Pela oportunidade, foi muito bom. Eu tive um frio na barriga só nos 2 primeiros minutos, depois eu relaxei. Eu adoro falar de floral. E, assim, é o que eu disse, é um instrumento que a gente ainda não tem a noção de tudo que ele pode fazer pela gente. Então, assim, se em algum momento vocês quiserem experimentar, vale muito a pena. Eu tenho tem uns 25 anos que eu tomo floral. Então, assim, eu venho transformando muitas coisas, difíceis, as mais ou menos, as fáceis, e é cada dia um dia. Muito, muito obrigada pela oportunidade, Teca. Ai, nossa, que agradecemos demais. Gente, beijo para vocês, beijo para todo mundo. Foi 2 alegrias. Reabertura do nosso grupo. Aí, então, né, gente? O NEPCOM é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Pensamento Complexo. Aí a gente tem 2 vertentes no NEPCOM. Uma vertente, porque o Ferdinand, né, que é a nossa inspiração, ele fala que a dimensão espiritual ela tem, vamos assim dizer, 2 vertentes, né, dois aspectos, né, a dimensão da espiritualidade. Um aspecto é o aspecto ligado mesmo à nossa postura ética na vida, né, nossa relação com as pessoas, nossa postura ética, e o outro aspecto é ligado à transcendência. Então, o NEPCOM promove encontros, lives, o nosso congresso, né, que vai ter essa vertente também que a gente chama de transcendente, né, uma vertente mais falando, por exemplo, dos florais e desses outros encontros que a gente tem feito. E a outra vertente, que é a nossa vertente mais numa linha, né, de aprendizado, de estudo teórico. Hoje não é que a gente uniu as 2 coisas, porque é difícil separar também quando se fala de floral, né? Mas aí a gente continua, pessoal, promovendo esses encontros. A gente está escolhendo assim, fazer alguns encontros virtuais e outros presenciais. Aí a gente vai avisando todo mundo. Renata, estamos planejando aquele encontro do Jardim Mandala, tá? Eu, o Wellington, a gente está lá promovendo. Vocês já estão convidados, só falta definir a data. Que aí a gente vai ter lá uma exposição, sabe, Mariângela, das produções, né, das coisas que a gente tem feito. O mandala, gente, está lindo. Depois, agora, da pandemia, o Wellington, nossa, o mandala está muito lindo, muito lindo. Mas, então, um grande abraço para todo mundo. Então, esse encontro faz parte, né, da proposta do NEPCOM, dentro da complexidade, tá? Alegria demais ver todos vocês. Muito obrigada, Elaine, Renata, Cleiton, que estiveram aqui com a gente, né? Mais o povo que já foi, o Wesley, meu querido Alcides, minha querida Guelmar, minha Nandinha querida, né? Morrendo de saudade, eu que agradeço o presente. Querido Elbert, que está aqui hoje, muito bom saber do Elbert aqui hoje. Crisângela, querida, que é terapeuta também, que trabalha também com florais,
e trabalha com plantas, e fez o trabalho da Crisângela lindo, que eu indico, inclusive, para leitura de meus alunos. Então, gente, felicidade mesmo, alegria mesmo é ter amigo por perto, né? Ter todos vocês. Mais uma vez, Mariângela, gratidão. Gente, ó, beijo. Sonhem com os anjos. Depois de um encontro desse, a gente vai sonhar com os anjos, né? Muita luz para vocês. Deita debaixo daquela muito bom te ver, Mariângela. Bom também. Deita debaixo daquela paineira para vocês poderem ter um sono maravilhoso. Eva, receita da Mariângela. É deitar debaixo da paineira, gente. Beijo, povo. Obrigada. Beijo. Fique com Deus. Tchau, Helene, querida. Beijo. Obrigada, Teca. Obrigada pelo convite. Oh, eu é que agradeço aí. Beijo, pessoal. Mariângela, precisamos marcar nosso encontro. Vou te mandar zap para a gente marcar. Mariângela. Cleiton, um abraço. Gratidão, nós. Beijo, pessoal. Tchau para vocês. Beijo. Com Deus. Beijo, amiga. Vou sair aqui. Tchau, Alcides. Beijo.